Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é o professor Felipe, tá? Estou aqui para gravar mais uma videoaula de história para vocês, tá bom? Se liga aqui na tela, de olho no primeiro slide, olha. Nós vamos ver hoje um assunto muito interessante, muito importante e que nos rodeia até hoje, né? Nós precisamos também usar a história de maneira útil, né? Falar de coisas que estão também no nosso cotidiano, né? Nas nossas vivências, na nossa sociedade, na nossa atualidade, né? Quem pensa que história é apenas passado se engana, né? A gente tem que entender o passado também para compreender o nosso presente, tá bom? Então vamos falar hoje de movimentos sociais e culturais no Brasil, né? Num recorte histórico de mais ou menos uns 20 e poucos anos, né? Na década de 40 à década de 60, tá bom? Porque esses movimentos sociais, né, que se desenvolveram e se despontaram nessa época, construíram boa parte da cultura que a gente tem hoje, né, na sociedade. Então tá vendo? Por isso que é importante entender a história, estudar a história, né? Porque senão você vai ficar perdidão aí no futuro, sem saber, no presente, né, perdão, você vai ficar perdidão aí no presente, sem saber para que lado ir, para que lado correr, né? Por isso que é importante a gente estudar a história, para entender o processo todo, completo, como que foi desde o passado até chegar aqui, por que que tá desse jeito. Tá bom? É para isso que serve a história, tá? Na forma mais prática, assim, de explicar, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos entender o que são esses movimentos, como que eles começaram, tá? E em qual contexto eles se encontravam. A Constituição de 1946, a gente fala bastante de Constituição, né, gente, de lei, mas é importante, a gente tem que saber isso, né, porque a gente tem que entender como que o nosso país funciona. Estudar as leis, as constituições, as normas, estudar a história, né, por trás disso, nos torna cidadãos melhores, porque aí a gente vai saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres, né, e o que a gente tem que fazer para viver bem em sociedade, porque afinal nós vivemos todos juntos, né? Ninguém vive separado na caverna, né? Então a gente tem que entender como é que essa bagaça funciona aqui para a gente poder gerir ela de forma boa, para poder administrar ela de forma boa, tá? Então é necessário. A Constituição de 1946 ela foi promulgada, foi estabelecida por um presidente que se chamava General Eurico Gaspar Dutra, era um militar que governou o Brasil nesse período, na década de 40, após a saída, a deposição do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, né, foi um presidente ditador, né, que ficou de 1930 a 1945 no poder, 15 anos, e foi deposto pelos militares. Os militares tiraram ele do poder em 45. Aí ele apoia o candidato, que é o Eurico Gaspar Dutra, que ganha as eleições, né? E aí faz uma nova Constituição, porque o Brasil já estava saindo de uma ditadura de alguns anos, né? De uma década mais ou menos ali, né? na mão do Getúlio Vargas, né? E aí o país precisava de uma nova diretriz agora, né? Porque novamente se abria as portas para a democracia ali, né? Então, o direito ao voto a todos os brasileiros alfabetizados, 50% da população. Isso foi uma dos avanços da Constituição de 46, né? Porque antigamente os brasileiros votavam, né, pelo salário, né? Quanto mais você ganhava, aí você poderia votar. Mas se você ganhasse pouco, você não votava, tinha um limite lá, entendeu? Isso foi instaurado lá na época da monarquia ainda, pelo Dom Pedro I, né? O voto pelo que você ganha. Imagina só, você ganhar pouco e não poder votar, não poder participar da política do seu país. Quanta gente não ganha pouco hoje em dia? A maioria das pessoas. Então era isso que eles queriam mesmo, elitizar o processo de votação. Só quem tinha dinheiro, né, ia poder votar, que era a minoria das pessoas, que a maioria ganhava muito pouco, não dava nem para o cheiro, nem para sobreviver, tá? E aí o Gaspar Dutra, ele chega com essa nova proposta, né, dentro da Constituição de 46, que traz o direito ao voto a todos os brasileiros alfabetizados. Só não ia votar quem fosse analfabeto, o que era uma grande parte da população também. Imagina, então o voto já era desigual, propôs-se essa mudança no governo do Gaspar Dutra, mas continuou sendo muito desigual ainda.
Porque 50% da população praticamente era analfabeta, gente. A escolaridade era muito baixa naquela época, ainda é hoje em dia, comparado a outros países, né, que estão mais desenvolvidos. Mas antigamente era muito mais baixa ainda a escolaridade no Brasil. Praticamente quem ia para a escola, gente? Quem tinha tempo, né? E quem não tinha que sustentar a família. Quem tinha uma condição melhor, né? Porque senão você não podia, você não tinha tempo para ir para a escola. Você tinha que trabalhar para ajudar a sustentar em casa, né? Conseguir um emprego, uma profissão, para você não morrer de fome no futuro, né? Isso é triste, né? Muito triste, pessoal. E infelizmente ainda tem pessoas que pensam assim, né? Que escola é para poucos, que universidade é para poucos, pessoas inclusive que estão no governo federal pensam desse jeito, que universidade é para poucos, educação é para poucos, que a pessoa que é pobre ela tem que trabalhar, tem que arranjar uma profissão para não morrer de fome. E não é isso. O estudo ele é um direito a todos, tá? Todos têm que estudar, porque faz parte do processo de construção de você como um ser humano, né? Uma pessoa melhor. Se você não tiver um estudo, você não tem quase nada, porque você não aprendeu a viver na sociedade de maneira mais incisiva, né? E quando eu falo estudo, gente, não é só faculdade, é o estudo básico. A gente tem o direito de ir para a escola, e não só estudar ciência, mas estudar vivência, né? Comer, se exercitar, ter direito à higiene, à saúde, né? A tudo, a lazer, né? Isso faz parte do processo de construção. Se você não tem isso, você é um ser humano defasado. E é o que a maioria das pessoas era nessa época, né? Porque não tinha abertura aí de escola para todo mundo, de universidade, então as pessoas ficavam ali sem um norte, tendo que só ir para o emprego e trabalhar, né, para poder conseguir se sustentar, né? Isso não é a maneira correta de se viver, né? A pessoa tem que ter o processo correto, educação, depois ter o seu trabalho, sua carreira profissional, tudo direitinho, como a gente quer que vocês tenham, né? Tá bom? E aí também, nessa Constituição, vamos expressar aqui o passo. Nessa Constituição também, a Constituição de 46, do Gaspar Dutra, trouxe também direito à greve, que não podia fazer greve, exceto para atividades essenciais, né? Lembra que aí teve, esses tempos teve uma greve aí de policiais, né? Em algum estado aí do Brasil? Não pode, é serviço essencial, tá? Não tem como, né? Então, só pode fazer greve quem é serviço essencial, segundo essa Constituição aqui do Gaspar, quem não é serviço essencial, segundo a Constituição do Gaspar Dutra, ou seja, operários, pessoal da fábrica, pessoas que trabalham em outros órgãos públicos que não são essenciais, né? Comerciantes, pessoal que trabalha no comércio, comerciários, né? Pessoal que trabalha no comércio, não é comerciante. Comerciante é o dono do negócio, é o comerciário, né? O cara que trabalha vendendo, vendedor, né? Trabalha na empresa. Então, toda essa galera aí que trabalha para iniciativa privada, né? Para as empresas, para as fábricas, para as lojas, né? Pessoal que é do serviço público também, mas não é essencial. Então, pode fazer greve a partir da Constituição do Gaspar Dutra. Greve é um direito constitucional, né? Adquirido a partir dessa Constituição aí, exceto para serviços essenciais, tá? E também proibiu o divórcio, olha isso, hein? É brincadeira, né, gente? Nem tudo é melhorias também, né? Olha isso o que aconteceu, né? Teve esse retrocesso aí da questão de proibição do divórcio, né? Então, ao mesmo tempo que estavam se propondo avanços e melhoras, né? Veja, o Brasil ainda era muito desigual, né? Porque, olha, o Gaspar Dutra prometeu que todos os brasileiros alfabetizados iam poder votar, né? Mas 50% da população era analfabeta. Então, foi um paliativo, não resolveu a situação. Melhorou um pouquinho, mas não resolveu, né? Direito à greve, isso foi bom, foi uma coisa positiva, mas aí vem a proibição do divórcio, né? Que é uma coisa que cerceia ainda mais, né? Cerca o direito das mulheres, principalmente, porque o homem era muito mais liberto, né? Ele podia fazer o que ele quisesse. O machismo era muito estrutural nessa época, né? Ainda é, mas antigamente era pior ainda, né? Então a mulher ficava ali presa dentro de casa e o homem saía para farrear, para ir para o lugar que quisesse, né? Ficar com quem quisesse, né? E a mulher ficava ali, né? Então às vezes o único jeito da mulher se libertar daquilo era um divórcio, né? O homem não, o homem podia fazer o que ele quisesse ali, porque o machismo atestava ele, né? Então, para a mulher podia ser uma única saída ali, mas então o Gaspar Dutra vem e corta isso, né? Proíbe. É isso, tá? Só para a gente entender o contexto. 46, o Brasil tem uma nova Constituição, tá?
Vamos para o próximo slide. E aí, surgiram no Brasil umas coisas muito importantes que a gente tem que aprender, que são as ligas camponesas, tá? Que elas surgiram no Brasil durante o Estado Novo, na época, um pouquinho mais atrás. A história é assim, às vezes para entender uma coisa ali, um fato histórico que a gente tem que entender, a gente tem que voltar um pouquinho atrás para saber como é que isso se iniciou, tá? Então, durante o Estado Novo, de 37 a 45, surgiram as ligas camponesas. Era o período que estava passando pela ditadura do Vargas. Lembra que eu falei? Era o Vargas que estava governando de 37 a 45, tá? Formadas por trabalhadores rurais, sem terra, pequenos proprietários e diaristas. Então era o baixo clero ali do campo, né? O pessoal que era camponês, trabalhador rural, pequeno proprietário, tinha um sítiozinho, né? Uma chácarazinha. E diarista, o pessoal que trabalhava na roça por dia. É o trabalhador informal, ele vai ali, trabalha, ganha o serviço e acabou. É trabalho para cá, dinheiro. Trabalho para lá, dinheiro para cá. É isso, tá? Com a eleição do Dutra, né, que veio depois do Vargas, então veja, elas formaram durante o governo Vargas, essas ligas camponesas. Aí vem o Dutra, né, que faz a Constituição lá de 46, e aí com a eleição do Dutra e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, porque aí o Brasil passa a ser alinhado com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos venceu a guerra junto com a Europa Ocidental, né? União Soviética, Inglaterra, França, e tinha uma época que o Getúlio estava em dúvida se ia para o lado da Alemanha nazista ou se ia para o lado dos Estados Unidos, né? E aí a guerra tomou um rumo diferente, né? Mas já esperado. A Alemanha perdeu a guerra, né? E os Estados Unidos ganharam, junto com a União Soviética, a França, a Inglaterra, que eram as potências aliadas, eram os aliados, né? E aí, como o Brasil fica aqui embaixo dos Estados Unidos, né, no mesmo continente aqui, né? Então se alinhou aos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos deu indústria de base, um monte de coisa de avanço aqui para o Brasil em troca do alinhamento, da parceria, né? E aí o Brasil não se alinha com a União Soviética, por exemplo. Porque aí começa a Guerra Fria depois da Segunda Guerra, né, gente? Tem a Segunda Guerra, depois vem a Guerra Fria, e é a briga de Estados Unidos contra a União Soviética. E o Brasil está alinhado aos Estados Unidos. E aí, com a eleição do Dutra e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, as ligas passaram a ser reprimidas, né? Porque eram trabalhistas. Os Estados Unidos não gosta de pautas trabalhistas, né? E o alinhamento com o Brasil, consequentemente, trouxe a repressão dessas ligas camponesas, tá? E aí tem uma que chama SAPPP, que é a Sociedade dos Agricultores, SAPPP, gente, leiam assim, SAPPP, Sociedade dos Agricultores, Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco, né? Que era ali de Engenho Galileia, uma região ali de Pernambuco, tá? E aí teve auxiliar os camponeses com despesas funerárias, prestar assistência médica, jurídica e educacional, né? Era uma cooperativa de crédito para o camponês, essa SAPPP também, né? E uma organização que cuidava, fazia assistência médica, disponibilizava assistência médica gratuita, jurídica, educacional, né? Era tipo um sindicato ali, né? Dos plantadores, pecuaristas, agricultores do Pernambuco. Essa SAPPP foi muito famosa, né? Então é um dos movimentos que eu quero que vocês entendam também. Movimento social camponês, né, do campo, né, foi nascendo nessas ligas camponesas durante o governo do Vargas e foi evoluindo durante o governo Dutra, né, contra a repressão brasileira que estava alinhada com os Estados Unidos, né? E aí essa SAPPP também sofreu represálias dos proprietários da região, né? E o advogado Francisco Julião apoiou a SAPPP e conseguiu legalizá-la em 55, né? Então, ó, tá dentro do período do recorte que a gente está estudando, da década de 40 à década de 60. E aí, em 1955, legaliza a SAPPP, tá? E aí, uma das mais famosas, uma das primeiras, né, evolução das ligas camponesas, né, para um sindicato ali camponês, do homem do campo, né? Porque a gente vê sindicato, gente, órgão que defende o trabalhador muito na cidade, né? A gente está acostumado muito na cidade, sindicato metalúrgico, sindicato dos professores, sindicato dos, sei lá, dos comerciários, dos bancários, do servidor público, enfim, tem vários,
né? Só que no campo tem que ter também, porque o homem do campo, a mulher do campo trabalha também muito duro, muito mais duro ainda, às vezes até que alguns trabalhos aqui da cidade. Então precisa de um sindicato, um órgão que cuide dos direitos dos trabalhadores ali também. E essa SAPPP foi criada, né, aí durante o governo do Vargas e passou pelo governo Dutra e evoluiu aí, né, para um sindicato, tá bom? É isso. Então os trabalhadores do campo também têm seu movimento social, tá? Que são aí as organizações que protegem os camponeses, né? O pessoal que trabalha no campo, pecuarista, agricultor, né, plantador, né? E tudo começa aí na SAPPP e as ligas camponesas, tá bom? E vamos para o próximo slide agora. O movimento negro, né? A gente falou do movimento camponês, agora nós vamos falar do movimento negro, né? E aí nós temos aqui a foto do Abadias do Nascimento, né? Que foi o ator, professor, escritor e político brasileiro. Fundador da companhia teatral Teatro Experimental do Negro, em 44, olha isso. Estava ali na época da saidinha do Vargas, né? O Vargas estava finalizando o governo ali, os militares iam tirar ele do poder em 45, né? E aí, em 44, né, o Abadias do Nascimento funda essa companhia, né, de teatro, Teatro Experimental do Negro. E aí, em 48, o dramaturgo Nelson Rodrigues, famoso Nelson Rodrigues, que eu ouvi muitas vezes falar dele, né, porque ele foi um grande intelectual aqui para o Brasil, né? O dramaturgo Nelson Rodrigues foi obrigado pela censura a substituir o Abadias do Nascimento por um ator branco na peça Anjo Negro, olha isso, que tinha como tema central o racismo. Então, como que você vai falar de racismo, vai fazer uma peça teatral sobre o racismo e colocar o branco como protagonista, para ele passar o sofrimento que o negro passa? Não tem como. Não tem como, porque ele nunca sentiu, ele não sabe o que é, ele nunca vai saber o que é. Eu sou branco, eu nunca vou saber o que o negro passa. Entendeu? Então a gente tem que ter essa noção também, né? Não tem como, tem que ter o lugar de fala, isso é um lugar de fala, né, gente? A gente não pode sair aí falando um monte de groselha sobre racismo sem antes perguntar para quem sofre isso, né? Que é o correto. Então aí fizeram isso. O Nelson Rodrigues foi obrigado a substituir o Abadias Nascimento, né? E aí ele atuou em outras organizações, o Abadias Nascimento, né, em defesa dos negros e dos direitos humanos. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2010, né? Não ganhou, mas foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, olha isso, né? É uma figura importantíssima para o movimento negro e para a arte brasileira, né? Que sofreu repressão, sofreu censura. Olha aí o Nelson Rodrigues tendo que tirar ele da peça para colocar um personagem branco no lugar, né? E construiu muita coisa, né? Brigou muito pelo movimento negro, né? Lutou muito, participou de diversas organizações de defesa dos direitos humanos e da comunidade negra, né? E até chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Então o movimento negro, gente, nasce nesse contexto também, né? O movimento negro já existia há muito tempo, né? Mas ele vai se reformulando também com a ajuda da arte, dos movimentos, né, da contracultura, né, do próprio samba, né, que vai se desenvolvendo, né, juntamente com os outros ritmos, rap, hip hop, axé, né, pagode, né, tudo vai se misturando, se transformando ali, né, e o teatro também está no meio disso, porque a arte, a cultura, né, a expressão artística. Então veja como o movimento negro tem importantes figuras no mundo da arte também, que propagam essas ideias de igualdade, de liberdade, né, antirracistas, né, como o Abdias aqui estava fazendo, né, estava fazendo uma peça sobre racismo, olha isso, quando ele foi censurado. Então o movimento negro é construído com muitas bases na cultura também. Afinal, a cultura do nosso Brasil, gente, é muito mais negra do que branca. Infelizmente, ela é repelida por preconceito. Mas se você for ver bem, tem muito mais negros e mestiços aqui no Brasil do que brancos, tá? Então são maioria, né? Então, é uma coisa a se refletir. Nós não podemos ter vergonha dessa cultura. Pelo contrário, nós precisamos afirmar, assumir que a gente usa e entender, gostar, respeitar, entendeu? É isso, tá bom? Vamos para o próximo slide agora, ó. E aí, em 1953, olha isso, aconteceu uma coisinha ali que a gente tem que entender. A gente falou de movimento camponês, movimento negro, mas, ó, em 53... teve uma questão complicada, né? Porque foi conhecido como um ano de contestações. Por quê?
teve vários protestos, né? Um deles foi o da panela vazia, né? Que foi uma marcha de 60 mil trabalhadores no centro de São Paulo, né? Com fome, né, gente? A fome é um problema social que assola o mundo desde sempre. E a gente está vendo isso no Brasil agora com a acentuação da pandemia, né? Vocês viram a fila do osso, né? O pessoal comendo osso, comprando osso para comer. Então, nessa época o negócio estava bem feio também. E também teve, olha, a greve dos 300 mil, olha isso, iniciada em São Paulo, com trabalhadores do setor têxtil, tecido, trabalhava com tecido. A greve logo se alastrou para outros setores de cidades brasileiras, conhecido como greve dos 300 mil. Milhares de trabalhadores se mobilizaram, iniciando em São Paulo e se estendendo para o Brasil, né? São Paulo também é uma terra de influência de movimentos anarquistas, né? Porque vieram com os italianos, imigrantes italianos. Então greve, o pessoal entende bem ali também, né? Porque foi ali que começou os movimentos anarquistas paulistanos, que movimentavam as greves, né? E iam para a rua, né? Então é muito interessante, veio dos italianos lá, que tem essa tradição. E aí também teve a greve dos marítimos, olha isso, tudo isso em 53, que era o quê? Trabalhadores dos portos de Santos, do Rio de Janeiro e de Belém, paralisaram. Tava um caos o país, 53 estava um horror, gente, era greve em cima de greve, passeata, porque o negócio estava muito feio. E aí teve um aumento salarial, né? Fim do controle estatal sobre os sindicatos, né? O Estado não controlava os sindicatos, eles tiveram que abrir de algum jeito, né? E teve também aí depois a reação do governo, né? Após as tentativas de repressão, houve a nomeação do João Goulart para o Ministério do Trabalho e promessa de 100% de aumento de salários, cumprida em 1º de maio de 54. Então prometeu, cumpriu ali, colocou o Jango, né, no Ministério do Trabalho, porque lembra, o Jango, gente, é o cara que vai sofrer o golpe em 64, ele vai se tornar presidente depois, no ano de 62, 63, 64 ali, e ele é derrubado pelo golpe, né? O golpe militar, ditadura militar, que se instaura e fica 20 anos no poder, tá? Mas antes ele era ministro do Trabalho aqui, né? E ele prometeu aumento salarial, cumpriu, né? Porque o governo teve que dar uma resposta a isso, né? Porque a situação estava muito feia, né? Greve, teve panela vazia, greve dos 300 mil, greve dos marítimos e outros mais movimentos, né? E aí pediu um aumento salarial, fim do controle estatal sobre os sindicatos, né? Comida, alimento, emprego. Aí o governo não conseguiu ali controlar isso e teve que apresentar uma reação mais forte, né? Aí trocou o ministro do Trabalho, né? E ajeitou algumas coisas aí, principalmente na questão do salário, deu um aumento salarial, né? E aí o pessoal ficou mais calmo, se acalmou mais um pouco, né? Mas tem muita coisa ainda que vai acontecer ao longo da história, né? Então tudo muda, a política é uma roda, né? Vai girando, uma hora um tá em cima, outra hora um tá embaixo, e é isso, tá bom? Vamos pro próximo slide. E aí veio o JK, né? Depois, lembra? Veja, lembra que eu falei para vocês que o Vargas estava fazendo uma ditadura aqui no Brasil, aí depois ele é deposto pelos militares, assume o Eurico Gaspar Dutra, né? E aí o Vargas volta de novo, ele se candidata a presidente e ganha de novo, né? É nessa época aí que o Jango está sendo ministro do Trabalho. Só que o Vargas não quer sair do poder e ele acaba se suicidando, ele se mata, ele fala que só vai sair do poder morto, vai entrar para a história, né? E ele se mata, tá? E aí tem novas eleições depois, é outro ano eleitoral. E aí ganha o JK, né? O famoso Juscelino Kubitschek, né? Que já era político de carreira lá de Minas Gerais, né? E aí o JK fez um plano faminto aí, né? Conhecido como plano faminto, porque ele quis construir muita coisa, ele quis progredir muita coisa, né? E progresso assim que é discutível, né? Porque quis fazer grandes obras, né? Fez grandes obras e contraiu uma dívida enorme para o Brasil, uma dívida externa muito grande, né? Por isso que está perguntando aqui, cadê o feijão, JK? Não adianta nada a gente só construir obras faraônicas, gigantes, enormes, e faltar feijão na comida do brasileiro, no prato do brasileiro. É a mesma coisa mandar ele comprar fuzil, sendo que ele não tem dinheiro nem para comprar feijão, né, gente?
Então o JK ele quis investir nessa linha, fez grandes obras, né, ia progredir, e como o próprio slogan dele dizia, o Brasil ia crescer 50 anos em 5. Então veja a loucura do rapaz, saiu comprando aí sem poder, né, endividando o país. JK, olha só, você agora, isso é a propaganda aqui, tá? É a charge, a primeira charge do lado esquerdo, da esquerda para a direita, tá? Então olha só, JK, olha o que está dizendo a charge. JK, você agora tem o JK falando, né, gente? O JK tá falando, né, pro trabalhador aqui. Bom, você agora tem um automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? Né? Aí o cara ali, o Jeca, o trabalhador ali, que o JK tá falando, agora você tem carros, você tem carro brasileiro, você tem estrada pavimentada, você tem asfalto, tem gasolina brasileira, você quer mais o quê? Aí o Jeca falou, né? Um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Se tudo isso aí é brasileiro, a gasolina, o asfalto, né? As ruas pavimentadas, por que não tem feijão no nosso prato? Cadê o nosso feijão brasileiro? O que é mais brasileiro do que pode ser mais brasileiro do que um feijão, né? E não tinha no prato das pessoas, né? Mas tinha obras gigantes, né? Ele construiu Brasília, né? Ele construiu grandes estradas, né? Trouxe fábricas de automóveis, investiu muito nessa parte de crescimento econômico, só que não olhou para a parte de crescimento social. As pessoas continuavam passando fome, sem nada para comer, sem emprego, sem terra, né? E o Brasil continuava em crise, né? E aí o JK, há também a especulação de que o JK fez isso de propósito, né? Fez grandes obras para ser lembrado, né, futuramente, mas aí endividou o país com isso, para o próximo governo ter dificuldades. E aí quando ele pudesse candidatar novamente, ele voltar, né, e fazer outro governo, com base no culto à personalidade dele. Porque antes, gente, não podia ter reeleição, não era 8 anos, você ficava 4 de presidente, caía fora, dava oportunidade para outro, aí você podia voltar depois de 4 anos, né? Entendeu? Então o JK, há essas acusações que ele queria fazer esse esquema, né? Não tem nada provado, é óbvio, tá? Então é isso, tá? O JK tem o plano lá, lembre-se, né, de crescer 50 anos em 5. Mas eu sei também que vocês têm o plano de estudar em 5 dias o que deveria ter estudado em 50 anos. Não deixem isso para o final, não deixe para estudar no final, tá? Estude antes, porque senão você vai se embananar todo. Não deixe para estudar 50 anos em 5 dias, não, tá bom? E vamos para o próximo slide aqui, que nós ainda temos algumas coisas para ver, tá? E aí nós tivemos também, né, principalmente a partir da década de 50, 60, 40, 50, 60, 70, um êxodo rural mais pungente, um êxodo rural maior, mais significativo, né? E aí teve a introdução da cultura nordestina, que a gente conhece tanto, o movimento cultural nordestino, tá? Que é encabeçado por um dos cabeças ali do movimento cultural nordestino, é o Luiz Gonzaga, famoso Luiz Gonzaga, Gonzagão, que tocava forró, né? Tocava seu acordeon, sua sanfona ali, né? Com chapéu de cangaceiro, representando o Nordeste. Todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? E aí Luiz Gonzaga do Nascimento, ele nasceu em 1912, morreu em 89. Foi um compositor e cantor brasileiro, conhecido como o Rei do Baião. Olha isso, baião é um ritmo nordestino, típico do Nordeste, um ritmo bem dançante, né? E levou para todo o país a cultura musical do Nordeste. A gente não conhecia muita cultura do Nordeste. O Luiz Gonzaga foi o responsável por disseminar essa cultura de maneira legal, tá? E aí ele levou também baião para o Brasil, chachado, xote, forró pé de serra, são todos ritmos culturais ali do Nordeste que ninguém conhecia, e o Luiz Gonzaga trouxe, apresentou pra gente de uma grande maneira. Suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua árida terra, né? O sertão nordestino. Quem nunca ouviu? Quando olhei a terra ardendo na fogueira de São João, asa branca, né? Ele cantava sobre a miséria da seca, sobre a pobreza, sobre a falta de água, né? Então Asa Branca toca aí de maneira às vezes feliz na festa junina, mas não é uma música nada feliz, tá, gente? É uma música bem triste, que fala do sofrimento do sertanejo no Nordeste, que foi o Luiz Gonzaga que fez, tá bom? Então é isso.
Vamos para o próximo slide. E olha só, depois, lembra, tudo é cronológico, tudo vai se encaixando, a gente vai estudando de trás para frente. Lembra lá que eu falei que aí o Juscelino Kubitschek, né, assumiu o país, né? A gente já acabou de ver o Luiz Gonzaga, né, mas agora a gente vai continuar a questão do governo. O Juscelino Kubitschek teve o mandato dele de 4 anos, né? Falou que iria crescer 50 anos em 5, tudo mais, né? Endividou bastante o país e aí veio o outro presidente depois, o Jânio Quadros, que governou durante mais ou menos um ano ali, né? E olha só que interessante, o governo Jânio Quadros de 61, que veio depois do Juscelino Kubitschek, tinha discursos e ações moralizadoras. Então, olha, é outra vibe agora. Né? O Juscelino estava preocupado em crescer economicamente. O Jânio Quadros vem com esse discurso moralizador, né? Negócio de que temos que combater as imoralidades, a corrupção, as bandalheiras e tudo mais. Isso já é papo velho, né, gente? E aí ele vem com essas ações moralizadoras, esses discursos, né? E tem corte de subsídio também, né? Sobre trigo e petróleo. E também congela os salários, né? Ele corta ali os lucros, congela os salários do pessoal, né? E é um tempo de muita crise também ali. Ali está prestes a eclodir o golpe militar em 64, né, gente? A gente está em 61, mais 3 aninhos ocorre o golpe militar, que eles derrubam o Jango, João Goulart, lembra? Que foi ministro do Trabalho lá, que deu o aumento de salário para os trabalhadores. Então, olha só, todo esse pessoal aí tá na mesma panela, tá no mesmo local. Agora entrou o Jânio Quadros. E das leis mais bizarras que o Jânio Quadros baixou foi o uso do biquíni, né? Que foi proibido usar biquíni no Brasil. Eu falei, discursos moralistas, né? Ações moralizadoras. Então uma delas foi essa. O Jânio Quadros proibiu o uso do biquíni, né? Gente, que coisa mais sem sentido, né? Mas ok, foi feita essa proibição. Então é outra pegada. O Jânio Quadros ele vem com essa pegada de ação moralizadora, né? Só que ele renuncia no mesmo ano, né? Ele não aguenta a pressão, renuncia, e quem assume é o João Goulart, né? Que era o vice dele. O Jânio Quadros era o candidato a presidente que ganhou, depois do Juscelino Kubitschek. E ganhou um vice-presidente também, tem presidente e vice. O vice do Jânio Quadros era o João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho lá no governo, segundo governo do Vargas, que deu aumento de salário para os trabalhadores, lembra? Lá durante a greve dos 300 mil, dos marítimos, né, panelas vazias. Então, depois assume, né, o vice do Jânio Quadros, o Jango ou João Goulart, né, e aí ele vai tomar o golpe de 64. Em 64, os militares tomam o poder, né, tiram o Jango do poder, o João Goulart, né, e assumem ali, ficam governando durante 20 anos, até 1985, tá? É isso. Mas vamos aqui fechar agora, vamos para o próximo slide e vamos fechar o pensamento dos movimentos. Viu que nós tivemos uma aula bem dinâmica, nós fomos na política, entendemos o contexto histórico, o contexto político, o contexto social que o Brasil estava vivendo, né? E entre esse contexto estão os movimentos sociais e culturais, que a gente viu o movimento negro, do campo, né? Nós vimos também as greves que aconteceram, né? Os movimentos populares de manifestações que as pessoas fizeram no ano de 53, né? E agora nós vamos finalizar, né, com a juventude. Nada melhor, né, gente, que a gente finalizar com juventude. Vocês são jovens, eu sou jovem, todo mundo aqui pode conversar bem. Então, olha, juventude, ativismo e contracultura no mundo e no Brasil. É muito importante que a gente entenda isso, porque aconteceram vários acontecimentos no mundo que influenciaram diretamente a cultura do Brasil, né? Que era chamado de movimentos contra a cultura, né? Porque a gente vem de uma história de cultura de elite, burguesa, branca, racista, e esses movimentos contra a cultura, eles vêm para contrapor isso, para ser o oposto disso, para valorizar também a cultura popular, a cultura inclusiva, né, a cultura jovem, né, que é muito importante. Isso tudo nasce aí, tá bom? E aí, ó, vamos ver essa pequena linha do tempo aqui, né, mas com questões brasileiras também. Em 1967, há uma grande manifestação nos Estados Unidos, que os manifestantes estão
gritando contra a Guerra do Vietnã, porque a Guerra do Vietnã durou uns 20 anos e foi um gasto de dinheiro absurdo para os Estados Unidos, como tudo que eles gastam com material bélico, eles gastam absurdamente, né? E teve também ações desumanas, né, ali que eles fizeram na terra do Vietnã, né? Mandaram soldados ali para apoiar uma guerra de independência que estava ali no Vietnã, entre duas partes, uma parte a União Soviética que apoiava e outra os Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos e a União Soviética mandaram tropas, dinheiro, armamento, né? E dessa maneira, né, conseguiram ali dominar ainda mais a situação do Vietnã. Duas potências por trás, né, dos lados ali brigando internamente, e os Estados Unidos estavam apoiando ali o Vietnã do Sul e mandou tropas para lá, fizeram grandes atrocidades lá, mataram um monte de civis também, né? Foram mortos, morreram muitos soldados, mas o armamento bélico dos Estados Unidos era muito superior dos vietnamitas, né? E mesmo assim eles perderam a guerra, se retiraram de lá, né? Você vê, gênios, né? Mas enfim, tiveram as manifestações e o pessoal não queria, e essa guerra acabou por conta disso também. O pessoal foi às ruas e não queria mais a guerra do Vietnã. Durante uns anos ainda prolongou e depois acabou, tá? Teve outra coisa também, né, nessa década de 60. A década de 60, gente, é muito rica, né? É muita coisa boa na década de 60 que acontece ali, né, no mundo, né? Mas também acontece muita coisa ruim, né? Porque tem golpe também, atentado à democracia, um monte de coisa. Mas tem uma resistência ali, isso que eu quero que vocês entendam. E em 63, tem o famoso discurso do Martin Luther King, Dr. King, olha, pastor Martin Luther King, negro, estadunidense, né? Que lutava pelo fim do racismo. Aí é o famoso discurso I have a dream, né? Eu tenho um sonho, né? Que é o título do discurso dele lá, que é bem famoso, que ele levanta o moral dos negros, das pessoas pobres, de todo mundo ali que ele tá falando, tá? E é bem legal. Esse discurso ele foi realizado em frente ao Lincoln Memorial, durante a marcha sobre Washington, em 1963. Teve uma grande manifestação que chamou Marcha sobre Washington. E ali em frente, ó, memorial ali do presidente Lincoln, uma coisa muito simbólica. Então tudo isso estava acontecendo, pelo menos no mundo ocidental, né? Esses movimentos contra a cultura, né? Contra o racismo, contra a desigualdade, né? Contra o velho sistema que precisa ser modificado, né? E aqui e no Brasil teve vários artistas também que participaram desses movimentos, como o cineasta, o Glauber Rocha, né, que era um cineasta mais jovem na época, que os cineastas todos velhos, né, tinham tradição. Ele não veio com uma proposta muito mais legal, o Glauber Rocha, né. Tem a Elis Regina, né, a pequena notável, como eles chamavam, né, jovem também, que começou a cantar desde muito cedo, e a voz dela é linda, maravilhosa, né? E as músicas, as letras das músicas dela são fantásticas também, né? É uma pessoa que ajudou muito nesses movimentos contra a cultura. E a gente não pode deixar de falar deles também, né, gente? Os Mutantes, né? Que é uma banda lá da Rita Lee, né? Que era uma banda de jovens que fazia um som muito legal, né, e que encabeçava também esses movimentos contra a cultura, né, contra a cultura velha, né, a cultura dinossáurica que estava aí, né, para a gente ter uma coisa nova também, afinal a gente merece, né, a gente não pode só viver no velho, a gente tem que modificar também, é necessário. E os Mutantes trouxeram essa nova pegada aí, junto com a MPB, que é a música popular brasileira, e a Tropicália, né, a famosa Tropicália do Caetano, Veloso, Gilberto Gil, né, Chico Buarque também andou cantando nesses locais, fizeram várias parcerias. Então essa cultura, gente, é muito rica, essa cultura musical principalmente que a gente tem, né, que eu falei aqui, Elis Regina, Mutantes, né, tem Novos Baianos, tem um monte de grupos e cantores da época que são fantásticos, que encabeçaram esse movimento, né, de contracultura, né, contra a cultura da elite, a cultura branca, né, a cultura rica, velha, né, e traçando uma nova linha, mais jovem, mais inclusiva, né, não estou falando que também era o ideal, né, hoje a gente está muito mais evoluído ainda, mas foram esse pessoal aí que abriram as portas, né, abriram os caminhos, né, Elis Regina, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, os Mutantes, Novos Baianos, todo mundo. Tem vários, posso ficar aqui o vídeo inteiro falando de vários para vocês, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam isso, tá? Na década de 60, muita coisa estava mudando no mundo, as pessoas não estavam aceitando
não estavam aceitando as coisas que estavam acontecendo há muito tempo. A cultura velha, a velha dinâmica de se viver, né? E as coisas estavam ali efervescendo, modificando, tá? Se modificando, tá bom? É isso, muito obrigado. Vamos para o próximo slide e a nossa aula acabou, né, gente? Finalmente, uma aula longa, mas é importante, tudo isso aqui que vocês aprenderam é muito importante, porque vocês vão entender como que funcionam os movimentos atuais de hoje. A gente tem movimento negro, a gente tem sindicato, a gente tem movimento na música, né? Uma forma de resistência na música, pessoas fazem músicas aí mais críticas, não tem tudo a ver, né? É necessário que vocês entendam essas questões para entender como que os movimentos estão, por que eles estão hoje aqui, por que eles estão hoje aqui na sociedade, né? Eles vieram, eles têm uma história, né? Os sociais, os culturais, eles têm toda uma história que vale a pena a gente conhecer, tá bom? E é isso, tá? Obrigado. Por favor, continuem usando máscara, tá? Se vacinem também, o pessoal tá se vacinando aí, já tá na hora, hein? Jovem, 15, 17 anos, já tá se vacinando, então também procure aí adiantar sua vacinação, sua imunização, pra gente poder acabar com essa Covid, né? Já chega, né? A gente tem que botar isso aí pra frente também. Continue seguindo os protocolos sanitários, álcool em gel, distanciamento, máscara, tudo, tá bom? E tenham bons estudos, boa semana, tchau, tchau, gente, tchau!